Olá, boa tarde. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado à FNAC mais uma vez por nos receber com mais um livro do Ricardo Araújo Pereira, o nosso autor estrela. Pode ser? Este livro, eu só vou dizer duas coisas brevemente, porque vocês querem falar com ele. São de 5 anos de crónicas da visão. Nós fizemos um trabalho de escolha temática e portanto, é um livro que, embora seja uma compilação de crónicas, é uma compilação de crónicas diferente daquela do que temos feito até agora, que tem sido cronológica a ordem. Portanto, quem quiser saber algumas das coisas que o Ricardo tem pensado, falado no Governo Sombra, nos artigos da Visão, quem quiser saber o que é que ele pensa sobre a atualidade, alguns temas importantes da atualidade, estão compiladas neste livro. Eu acho que é isto. Eu vou passar a palavra ao Ricardo. Obrigado, Bárbara, obrigado. Eu nunca agradeço à Tinta da China, constato que nunca. Eu hoje, não passa de hoje. Obrigado à Tinta da China. A Tinta da China é a editora que há 10 anos que edita as tralhas que eu escrevo e de facto é como a Bárbara disse, este livro é diferente das anteriores compilações de crónicas. Segunda edição já, isto é verdade? Pensei que eras tu, Baldramar. Convencer as pessoas. Onde é que eu ia? Portanto, o livro é diferente das edições de crónicas anteriores, das compilações de crónicas anteriores, por causa da Bárbara, porque a Bárbara desta vez pegou nas crónicas que não estavam editadas e fez um trabalho de escolha e de seleção e de organização. Portanto, o que está aqui são crónicas que têm a ver com 4 grandes temas que me interessam. O que me interessa acima de todos, que é a questão da linguagem, e também mais outros 3, que são, digamos, modernices do género do Facebook e tal, também Portugal interessa-me sempre, e ainda a questão da liberdade de expressão, que também me interessa porque, basicamente, é por causa dela que as minhas filhas comem, e eu preciso dela por causa disso. E portanto, eu queria só ler aqui, só para vos dar um exemplo. Acho que esta é daquelas que pertence ao núcleo sobre a linguagem, acho eu. O tema é um bocadinho antigo, como vão constatar, mas digamos que portanto, o acontecimento a que ela se refere já é de alguns anos, mas o que esse acontecimento proporcionou, acho eu, é melhor do que... continua para sempre, e ainda bem. E, portanto, vou só ler esta e depois começamos a conversar, se vocês quiserem. Chama-se Irrevogável é o que um homem quiser. Os capitães de Abril livraram-nos do fascismo político, Paulo Portas livrou-nos do fascismo semântico. Recordo a longa noite da opressão dos verbetes, os anos negros em que significações dicionarizadas por académicos obscuros impunham a sua lei sobre o nosso discurso. Havia pequenos redutos de liberdade, porque alguns vocábulos conseguiam ter mais do que um sentido, mas a polissemia sempre ficou aquém das aspirações dos verdadeiros democratas linguísticos. Até que finalmente chegou o dia inicial inteiro e limpo da omnissemia. Desculpem. Por enquanto, só com uma palavra, mas todos sentimos que a trombeta da liberdade já soou. Irrevogável é o que nós quisermos. Ofereçamos a este termo os significados que ele pode ter, que aparentemente são todos. É o que pretendo fazer a partir de agora. Qualquer pessoa minimamente irrevogável não deixará de prestar a sua homenagem ao modo como Paulo Portas libertou a palavra das galhetas do sentido único, enquanto outros, que se afirmam amantes da liberdade, permaneciam amorfos em casa, coçando ignobilmente os irrevogáveis. É absolutamente irrevogável que certas pessoas, além de não reconhecerem a coragem e a irrevogabilidade de Paulo Portas na luta contra o autoritarismo da significação vocabular, ainda tenham tentado fazer uma tempestade num copo de irrevogável
tomando por vigarice aquilo que é combate abnegado pela libertação de 280 milhões de falantes da irrevogável língua portuguesa. Aqueles que se esforçaram por denegrir a conduta de Portas neste processo são simplesmente, e não tenhamos medo da palavra, irrevogáveis. Desculpem a linguagem, mas às vezes temos de ser duros. É gente de uma falta de irrevogabilidade a toda a prova. Quando, para a irrevogabilidade de todos, o primeiro irrevogável levou uma proposta de governo ao Presidente da Irrevogável, em que Portas não só estava presente, como tinha poderes reforçados, caiu o irrevogável e a Trindade, bradou-se aqui dele irrevogável, que isto é uma vergonha. No entanto, Portas é um político experimentado e não permite que os críticos ponham o irrevogável em ramo verde. São muitos anos a virar irrevogáveis, a verdade é essa. Podem tirar o irrevogávelzinho da chuva, que não é assim que o apanham. E ainda bem. Espero que Portas continue a prestar estes serviços ao nosso idioma por muitos irrevogáveis anos. Que tudo isto seja uma lição para nós, porque, e parece-me fundamental reter esta ideia, quando um irrevogável é irrevogável, não há irrevogáveis que o revoguem. O que há a reter disto é que é assim que eu ganho a vida. Basicamente é isto. Muito bem. Se quiserem fazer perguntas, eu estou aqui, sinto uma... Diga, já se inscreveu, diga. É sim, sim. Eu já repito para toda a gente ouvir, diga. Muito bem. Portanto, o que disse foi, o que perguntou foi que eu nunca mais tinha falado sobre isso, mas que uma vez tinha sido júri no Festival de Cannes. É parecido. Eu fui em 1995, o júri jovem do Festival de Cannes era composto por 7 pessoas, 5 franceses, um belga e um português. O português era eu, porque eu tinha ganho um prémio escrevendo umas coisas antes que devia ser uma coisa para o DN e tal, e quem ganhasse ia a Cannes ver o festival, e quem ainda por cima escrevesse uma carta à ministra francesa da Juventude e do Desporto poderia ganhar a hipótese de ficar lá nos 15 dias do festival e ainda integrar o júri jovem do festival. E foi isso que me aconteceu. E, portanto, foi isso. Nós víamos, lá o prestigiado júri jovem via filmes que não estavam na seleção principal, ou seja, não eram eram os filmes daquelas secções marginais do Festival de Cannes, que se chama Quinzaine des Réalisateurs e Un Certain Regard, e depois escolhíamos o filme vencedor. Foi isso que fizemos. Aconteceu uma coisa curiosa, que foi... havia um filme a concurso que se chamava Augustin, de uma realizadora chamada Anne Fontaine, e o filme é uma comédia, é uma média-metragem de 1 hora, e o filme contava a história de um português de segunda geração que vivia em Paris, portanto um filho de imigrantes, e era muito engraçado. Era uma comédia muito engraçada. No fim do filme, os meus colegas de júri, especialmente os franceses, estavam a olhar para mim com um ar muito consternado. E eu não sabia porquê. E eles disseram: é que este filme é racista. E eu, olha que não é nada racista. O filme é divertido, é uma comédia engraçada, até comovente em certas alturas. Tinha lá umas guitarradas portuguesas no fundo e tal. Não. Isto é inadmissível. Este filme é racista, porque realmente perpetua, aquela conversa do costume, perpetua estereótipos e reforça comportamentos relativamente aos portugueses. Eu senti que havia um cuidado a tratar comigo. Assim, a primeira coisa que me aconteceu quando eu cheguei a Cannes foi a senhora da recepção do hotel disse: "Où est le garçon portugais?" Onde é que está o rapaz português? Eu disse: "Estou aqui." Mas entre ela perguntar e eu dizer "estou aqui", a senhora afligiu-se, porque a palavra português saiu-lhe e ela pensou: ops, que isto é um insulto, peço desculpa, não queria chamar de português. Viu-se que era isso que ela estava a pensar. Não havia mal nenhum nisso, como todos aqui sabemos. E portanto eu disse: estou aqui, o rapaz português, estou aqui. Se eu fosse um rapaz chinês também tinha levantado o braço. E portanto, o filme não era de todo racista. Mais tarde, o filme acabou por ganhar um prémio
aquela realizadora ganhou um prémio e tal, e alguns dos meus companheiros de júri escreveram, já muito mais tarde, já eu estava em Lisboa, escreveram-me a dizer, se calhar a gente exagerou um bocadinho. Realmente tinham exagerado, não havia nada de racista ali. Em relação àquilo que esse filme fazia, é curioso ter feito essa pergunta, obrigado, agradeço-lhe, porque a primeira crónica de todas do livro, na secção sobre Portugal, chama-se Champanhe Morno, e relata a minha experiência a assistir à final do Campeonato da Europa de 2016. O meu champanhe estava morno porque, como é óbvio, eu sou um português 1.0 e, portanto, não acreditei que a gente fosse ganhar aquele campeonato, era óbvio. Portugal não é isso, não é a gente chegar à França, à final, ficar sem Cristiano Ronaldo a meio do jogo, a ver traças do tamanho de caniches a chatear o rapaz e não sei o quê, e no fim a gente mesmo assim ganhar aquilo. Nunca me passou pela cabeça, nunca, até ao último momento em que o Éder chuta na bola, eu estou a dizer, para que arrematar daí? Golo! Golo! Até à última, eu estive a pensar, como é óbvio, não vamos ganhar. E nisto a gente ganha, e foi aí que eu percebi que era um português 1.0, por contraponto com os portugueses 2.0, que são aqueles rapazes que ganharam aquilo. Que, no fim, não sei se repararam nisso, no fim estavam a cantar, depois de terem ganho, estavam aos saltos, 5 metros à frente do presidente da França, a reclamar a posse do território francês, através da expressão, e esta merda é toda nossa, olé. E isso apanhou-me de surpresa. Eu não sou esse, eu sou de um tipo de português que não é exatamente esse. Eu sou o tipo de português que, na eventualidade remota de ganhar alguma coisa em casa da pessoa que tenha... em casa da pessoa em que estamos, diria, Sr. Presidente, muito obrigado pela taça, a gente não incomoda, vamos já embora. Não foi isso que Cristiano Ronaldo e os seus amigos fizeram. Eu já tinha ficado com a sensação de que havia ali qualquer coisa diferente quando, no final do... Não sei se sabem que... Quer dizer, há uma frase muito conhecida do Camus, não é? Que é tudo o que eu sei sobre moral, acho eu aprendi com o futebol. Claro que no futebol português, tudo o que a gente sabe sobre imoralidade, a gente aprende com o futebol português. Mas, de facto, ele tem razão, é possível aprender coisas com o futebol. E eu aprendi coisas quando, no final do Portugal-Polónia, o Cristiano Ronaldo, fomos a penaltis, não é? E antes dos penaltis, o Cristiano Ronaldo virou-se para João Moutinho e disse as palavras imortais: anda a bater, tu bates bem, se perdermos que se lixe. Ele usou até um verbo mais expressivo na altura. E essa frase, se perdermos que se lixe, ressoa, acho eu, porque normalmente a nossa atitude, quando digo a nossa, não estou a dizer de portugueses em geral, estou a dizer das pessoas em geral. A nossa atitude é: eu tenho de ganhar, se não há problemas, se não é preciso mesmo ganhar, eu tenho de ganhar, eu tenho de fazer isto porque... Ora, com a atitude de se perdermos que se lixe, parece que a gente ganha mais vezes e mais facilmente do que com a atitude de eu tenho mesmo de ganhar, se não vai haver problemas. Claro que a gente pode argumentar que, para deuses como Cristiano Ronaldo, que já ganharam tanto, é muito fácil ter a divisa se perdermos que se lixe. Mais difícil para mortais como nós. Mas eu continuo, lá está, convencido de que, quer dizer, a atitude de se perdermos que se lixe tira-nos um peso de cima. E sem um peso de cima a gente mexe-se melhor, mexe-se com outra à vontade e tal. É isso. Obrigado pela sua pergunta. Já não lembro qual era, mas entretanto também começámos a falar sobre o Cristiano Ronaldo. Posso fazer uma pergunta? Se faz favor. É melhor não. Está bem, pronto. Diz. Tu, como esquerdalho, teres um título reacionário no livro, será ironia ou estás a assumir finalmente como um novo homem de direita? Atenção, é uma pergunta com rasteira, porque isto é absurdo, quer dizer, parece um teatrinho. Quem disse que a palavra... Portanto, como eu vos disse, o livro foi todo organizado pela Bárbara. Organizou, selecionou os textos, dividiu em secções e tudo. E depois ainda disse, e no título tem de ter a palavra reacionário, porque tu és contra várias formas de progresso, és contra o brunch, és reacionário a vários níveis, e então eu disse, a única coisa que eu tenho na responsabilidade do livro todo é com 2 Cs. Foi a única coisa que eu fiz, só para reforçar
que além do mais ainda sou reacionário em relação ao acordo ortográfico. De resto, a palavra reacionário está ali por causa da pessoa que me faz a pergunta sobre porque é que a palavra reacionário lá está. E portanto é isso. As minhas posições do ponto de vista político não mudaram. São exatamente as mesmas que eram até aqui. Agora, lá que eu sou reacionário em relação a várias coisas, isso não há dúvida. E portanto, em relação a várias. Por exemplo, coisas em inglês. Eu sinceramente, imaginem que a gente agora saia daqui e ia ver o que é que está no Dona Maria II. Está uma peça de um dramaturgo português que resolveu escrever a peça toda em inglês. E a gente diria, o que é isto? Mas que brincadeira é esta? Ou vamos ver um bocado de stand-up ali abaixo. É um humorista que está a falar inglês. Ninguém acharia isso normal. Mas que um cantor português componha toda a sua obra em inglês, a gente tolera. Eu não sei porquê, sinceramente. O problema não é da língua, atenção. Os brasileiros só cantam em português, pá. No outro dia disseram, não sei se é verdade ou não, que no Ídolos brasileiro, nunca, na história toda das edições, algum senhor tivesse chegado lá a dizer: posso cantar em inglês? Nunca! Nunca! E portanto sou contra esse tipo de... Parece que tudo o que é em inglês... Eu não nego que as coisas em inglês têm outro style. Não nego isso, não nego. E tem às vezes até outro peso, até se tornam um pouco mais leves. Toda a gente já compreendeu isso, não é? Quer dizer, que sair de uma empresa em resultado de um downsizing é mais digno do que ser despedido. Não é? Chegar a casa e dizer, fui despedido. Ei, horrível, não é? Não, sair no resultado de um downsizing. Porque normalmente o downsizing é uma coisa decidida por um CEO que provavelmente tem um MBA. E portanto é muito... Em princípio são coisas semi-científicas e tal. Tem outro prestígio, não é? A minha vida, tenho constatado, decorre num idioma que não tem prestígio nenhum. E portanto é isso. Há um texto aqui a propósito da diferença das coisas em inglês e em português. É sobre o momento em que, uns 2 anos depois da minha avó ter morrido, eu começou-me a incomodar mais quando mexi no telefone, na agenda, passar por lá e dizer avó. Isso começou-me a incomodar mais do que a perspectiva de eu um dia dizer acabou-se, eu vou tirar daqui isto. Só que eu não sou assim tão corajoso, e então o que eu fiz foi precisamente recorrer à língua inglesa. Primeiro eu mudei o sistema operativo do telefone para inglês, ainda está, aliás, que eu depois não sei mudar para trás. Hoje é Tuesday, 19th of December, segundo diz o meu telefone. E então eu mudei para inglês porque eu consigo mais facilmente responder afirmativamente à pergunta delete entry avó do que à pergunta apagar avó. Eu essa não conseguiria responder, não teria coragem de responder afirmativamente. E portanto é isso. Mais uma vez, não sei qual era a pergunta já. Temos mais questões, certamente, que eu irei ignorar. Sim, diga. Diga, desculpe. Se eu ainda consumo Konami fresquinho. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu, na verdade, nunca consumi, sabe? Se bem se lembra, no sketch em questão eu vendia aquilo, mas tinha o bom senso de não consumir. Aconteceu que, quando estávamos a gravar esse sketch, era no tempo em que nós estávamos na SIC Radical e o orçamento que a gente tinha ao programa eram 7 euros. E, portanto, o que aconteceu foi que chegámos ao mercado de Carnaxide, ali ao lado da SIC, perguntámos a umas senhoras peixeiras se não se importavam de nos ceder a banca delas durante algum tempo, e depois, como precisávamos de fruta podre, vários tipos de fruta podre, José Diogo Quintela, que na altura era bem menos elegante do que está hoje, entrou de cabeça para baixo num contentor do lixo e recolheu várias frutas e legumes podres.
petite histoire desse sketch, não é? Só para terem uma ideia do glamour que rodeia as nossas gravações. E portanto foi assim, com a cabeça do Zé Diogo a tresandar a podre, que gravámos então esse sketch. Obrigado por me fazer recordar esta história. Sempre divertido imaginar o Zé Diogo num caixote do lixo. Divertido e apropriado. Mais questões? Já fazer uma pergunta. Isto é alguém que está na posse do microfone e tudo, não é? Já vi, está ali, sim, diga. Eu desejava saber a sua opinião sobre o caso Veríssimas. O meu é o seguinte, o meu prognóstico da futuro do caso Veríssimas, o Vieira da Silva vai aumentar para o dobro as verbas para Veríssimas. A senhora vai ter um trabalho a durar em educação sexual dos elementos favorecidos socialistas. Qual é a sua? Certo, obrigado. Eu fui ouvindo intermitentemente, mas eu fiz o puzzle no fim e acho que conseguimos entender-nos. Eu acho que o Diário de Notícias trazia na capa que este governo tinha duplicado o orçamento, mas no dia seguinte o Observador desmentiu essa notícia. Quer dizer, e o próprio Diário de Notícias também reconheceu que estava errada e desmentiu-a também. Eu percebo o seu erro, que é ler um jornal num dia e, como é óbvio, no dia seguinte o que lá vem não se verifica, já não corresponde à verdade. Acontece muitas vezes também. Mas, portanto, o que aconteceu foi isso. Reparem, quer dizer, a minha opinião não é muito interessante, eu não sei se é divergente da maioria das pessoas, que é... quer dizer, num país ideal, num mundo ideal, não é? A gente não teria necessidade de uma associação como as Raríssimas, porque o Estado desempenharia essa tarefa, conseguiria prestar esse serviço. Infelizmente não consegue e a gente tem a Raríssimas e ainda bem. Como dizem, a Raríssimas é uma associação que faz um trabalho extraordinário. É claro que se o Estado não tem capacidade para prestar o serviço que a Raríssimas presta, devia ao menos ter capacidade para fiscalizar o dinheiro com que apoia a Raríssimas para a Raríssimas prestar o serviço que o Estado não tem capacidade de prestar. Já não era mau. Pelos vistos, também não tem capacidade para fazer isso. É pena. Mas confesso que não tenho muito mais para dizer sobre o assunto. Eu escrevi sobre isso mais naquela altura em que toda a gente estava a falar sobre o que a reportagem da TVI evidenciava, não é? Que era a aquisição de gambas e de carros de alta cilindrada. E isso é o tipo de... na minha perspectiva, quem se lembra e tem a capacidade e a força de vontade para organizar uma associação como as Raríssimas é um herói para mim, não é? Ora, nós não estamos habituados a que os heróis comam gambas à conta do erário público, não é? O Homem-Aranha não diz, espera, eu vou já salvar-te, mas primeiro vou no meu BMW ao Corte Inglês comprar 200 euros de gamba. Não dava uma grande banda desenhada. Se calhar dava, atenção, sem desprimor para o Corte Inglês. Mais questões? Certo. Trata-se de um jovem agora. Olá, Ricardo. Como vai? Sou grande fã do seu trabalho e tenho uma dúvida acerca da obra. Acerca da obra, sim. Eu proponho chamarmos obra a isto, acho que é o ideal. Ricardo, qual pensa ser o seu top 5 dicas para um rabo tonificado? Leva o seu tempo. Não, obrigado pela sua pergunta. Só para esclarecer, confirmar que não houve nenhum problema com a transmissão da sua voz. A sua pergunta é sobre o meu top 5 de dicas para um rabo tonificado, é isso? Certo. Quer dizer, eu não encontro mais do que, sei lá, duas dicas. Tenho certeza? Assim, o top 5 é muito exigente. A única coisa, quer dizer, lisonjeira na sua pergunta
é o facto de, aparentemente, pelo facto de pensar que eu tenho alguma autoridade no tema rabo tonificado, isso indica que, na sua opinião, o meu está tonificado, não é? Eu creio que ninguém perguntaria ao Pedro Guerra: Pedro, qual é o seu top 5 de dicas para um rabo tonificado? No meu, olha, deixa-me dizer-lhe, faça agachamentos. Eu acho que isso parece-me útil. E consuma poucos carboidratos. Eu acho que é isto. Obrigado. Ora, essa. Está ali um senhor atrás do senhor do rabo tonificado. Está... Olá. Já jogou no Estádio da Luz? É só enganhar até ao fim da vida. Já fez televisão, blá blá blá, rádio, livros. Qual é o próximo passo? O que é que planeia fazer? Ou é só continuar ocasionalmente na TV, ocasionalmente na rádio? Ou há algum plano? Ou é um bocado como vier? Exato, não há nenhum plano, na verdade. Seria estranho que houvesse, porque nunca houve. Devo dizer-lhe, o que aconteceu foi uma sucessão de acasos de sorte e que quer dizer, que fez que me levaram aqui hoje à FNAC do Chiado. Foi uma sucessão de acasos de sorte sempre. São pessoas que me vêm perguntar se eu não quero fazer coisas, e a maior parte delas eu digo que não, e às mais chatas, mais insistentes, digo que sim. Por exemplo, Bárbara Bilhosa, durante algum tempo quis que eu editasse na tinta da China, e eu fiz o que faço sempre, quer dizer, não, obrigado minha senhora, não quero, obrigado. E até que de repente ela basicamente me forçou. Mas é isso que acontece, basicamente a minha vida é isso, não há exatamente um plano. O Pedro Ribeiro convidou-me para entrar nas manhãs da Comercial, e eu disse que não. E ele insistiu e eu disse: está bem. Basicamente é isso, a história da minha vida é isso, é dizer que não a pessoas, elas teimarem. Por exemplo, há coisas que eu não aceito, seja qual for a persistência, que é, por exemplo, entrar em filmes. Muitas vezes convidam-me para entrar em filmes, eu recuso sempre dizendo que eu não sou ator. E é verdade, muitas vezes, eu agora já componho um e-mail que já contempla a hipótese da resposta. Porque, no princípio, um realizador manda-me a dizer: eu gostava que entrasse no meu filme. E eu digo: agradeço o convite, mas eu não sou ator. E a resposta é: claro que é, e dos bons. E eu agora já prevendo isso, eu digo: atenção, eu não estou à procura de elogios, eu estou mesmo a dizer a verdade. Eu sou um tipo que escreve piadas e que por acidente as interpreta. E portanto, este e-mail não se destina a receber um seu a dizer: oh Ricardo, por amor de Deus. Não é isso, é mesmo assim. A minha profissão é escrever piadas. É isso, como isso não está contemplado lá nas finanças, o que eu ponho é guionista. Sou uma pessoa que escreve guiões para serem interpretados por outras pessoas, no princípio, e agora para mim. Acho que é isso que sempre que eu escrevo. E mesmo quando nada aconselha que eu diga que a minha profissão é essa, é isso que eu digo. Uma vez eu conto sempre essa história, que é uma história edificante, porque é uma em que eu faço figura de parvo. Uma vez eu espatifei o meu carro todo, bati numa curva de princípio do inverno e tal, primeiras chuvas e não sei o quê. Bati com o carro, espatifei o carro todo e aparece a GNR para tomar conta do acidente. Um daqueles GNRs que, quando a gente pensa num GNR, é aquilo mesmo. Vinha com todos os extras. O bigode, a pança, tudo. E portanto, podia vir sem farda, que a gente dizia: um GNR. E ele diz: é preciso preencher papéis. E ele diz: nome, profissão. Eu disse: profissão, guionista. E ele: guionista? Mas olha, posso ser para guiar, não tem jeito. E portanto é isso. Basicamente a minha vida é estar em casa, a coçar-me, e a ler e tal, e a pensar em coisas. Quando é que volto à rádio comercial? É a sua pergunta. Se estou a correr bem, nunca, porque aquilo cansa.
cansa muito e é cedo. Mas devo dizer-lhe que em breve voltarei. E há qualquer coisa, eu já fiz várias coisas com muita visibilidade, televisão, etc. Programas às vezes com mais, sempre que, por exemplo, é uma coisa que eu não compreendo, mas sempre que a doutora Manuela Ferreira Leite e eu conversamos na televisão, 2 milhões de portugueses dizem, espera, eu isto quero ver. Tem sempre 2 milhões de audiência nesse momento. Mas, dito isto, aquilo que eu faço nas manhãs da Comercial tem uma repercussão que eu acho que nada do que eu fiz antes tem. E isso, acho eu, tem a ver com o facto de aquilo ser o horário nobre da rádio, e é uma altura em que as pessoas vão para o trabalho, vão pôr os filhos à escola, ou vão pôr os filhos ao trabalho. Nós temos muitos ouvintes na China. Estou a brincar, não é nada. É uma altura em que as pessoas vão para o trabalho e tal. É porque uma massa grande de povo trabalhador que vai com os filhos e tal, e isso, há qualquer coisa ali na rádio. Eu já ouvia dizer isso, as pessoas que fazem rádio dizem, não, a rádio tem qualquer coisa, não sei o quê, uma intimidade que chega com as pessoas. Eu nunca tinha percebido isso, até agora. É muito frequente as pessoas fazerem uma coisa que eu acho comovente, que é virem-me agradecer que quando vão para o trabalho, vão pôr os miúdos à escola, é segunda-feira de manhã e tal, e de repente há ali uma coisa que lhes dá vontade de rir, às vezes. E elas agradecem como se fosse um favor que eu lhes faço, quer dizer, como se não me pagassem para fazer aquilo. É muito comovente isso. E por isso por essa razão e várias outras, é um prazer estar lá. E os gatos fedorentos, muito bem, obrigado pela sua pergunta. A mesma. Não, está a aplaudir a sua própria pergunta. Não devia valer isso. Os gatos fedorentos, muito bem. Sabe, eu tenho respondido sempre a essa. É uma pergunta que também me fazem muitas vezes. E o problema é o seguinte: o Zé Diogo tem 59 padarias. Eu não sei se o senhor já se apercebeu que em Lisboa há uma loja chamada Padaria Portuguesa. Há uma em cada esquina, não é? Basicamente. Há esquinas que têm 2 até. São todas do Zé Diogo. Todas. São 59 padarias. 60. Já são 60? Obrigado. O senhor está a contá-las? Olha, o Zé Diogo disse-me, a última vez que ele me falou sobre o assunto, disse-me são 59 já. E era a última contagem que eu tinha, mas o senhor, pelos vistos, já mudou para 60. Isto começou tudo há uns anos, quando estávamos em casa dele, precisamente, reunidos e tal, e a certa altura, José Diogo Quintela diz, de repente, comprei uma fábrica de fazer pão em Samora Correia. E a gente atirou-se para o chão a rir. Era tão inesperado, essa novidade era tão inesperada, que a gente riu até fazer xixi. E pronto, e hoje é o que sabe, são 60 pelos vistos. E portanto ele tem lá a sua vida, não é? Não que ele faça nada para isso, é o primo dele que gera tudo e tal. Não é? Sim, é o CEO, digamos que é. Nem isso, acho eu. Acho que o CEO é o primo. Ele é o silent partner com sublinhado no silent. E portanto, é isso. O Miguel tem 4 filhos que conseguem ser um investimento até superior a 60 padarias. Por causa digamos, do apetite e da capacidade para espatifar coisas que eles têm. E o Tiago casou há muito pouco tempo e acabou de ter um bebê, e portanto ainda está encantado com aquilo. É uma coisa que passa com rapidez, como sabe, mas por enquanto ele ainda está encantado, e por isso neste momento não estamos a contar com isso, não. Mas é assim, enfim, sempre que há eleições, há uma televisão qualquer que perde a cabeça e pergunta se a gente quer voltar, assim, pode ser que seja. A pergunta, eu ouvi uma pergunta, não sei quem fez, mas acho que é quando é que o governo sombra passa a governo luz, é isso, certo? É muito improvável que isso alguma vez aconteça. Muitas vezes perguntam-me se eu não gostaria de ser primeiro-ministro, ou até acho que há páginas
no Facebook que desejam isso. Obviamente feitas por gente ébria, mas como é óbvio, como calcula, eu só integrarei governos enquanto forem destes. A hipótese de integrar um governo na série não me passa pela cabeça, porque, repara, a minha profissão é fazer pouco do Primeiro-Ministro. Eu nunca aceitaria ser despromovido a Primeiro-Ministro. Além de ele ganha pior. E ainda bem, atenção, é justo. É dos únicos casos em que é justo. Mais questões? Sim, uma menina. Antes de mais eu peço desculpa por fazer uma pergunta relacionada com o passado, que já foram feitas muitas, mas eu sei que é sempre chato. Também não gosto quando a minha mãe fica a falar do poema que eu fiz no segundo ano, porque é totalmente no mesmo nível das coisas que o Ricardo faz e foram vistas por milhões de pessoas. Basicamente o meu nome eu sou Fonseca. Certo. Pronto, então já está a ver. Então peço desculpa antecipadamente. Não, de todo, porque eu cresci a ver coisas de gato fedorento com o meu pai e nós sempre quisemos saber o porquê de Fonseca. Provavelmente, se calhar, até é uma resposta fácil, mas nenhum dos dois procurou. E então eu resolvi perguntar agora para poder dizer ao meu pai. Agradeço-lhe, muito bem. Olha, o que aconteceu foi que para já nós queríamos fazer uma coisa em que não houvesse personagens fixas, ou seja, o senhor que aparece a dizer que foi violado por um urso não aparece novamente. Sim, não aparece novamente. Esse era Barbosa, atenção, esse era Barbosa. Mas também há um da minha família, portanto é uma coincidência engraçada. Certo. Mas na vida real... Sim. Certo, muito bem. Vou deixar passar isto e... Até porque hoje em dia é normal, não sei se viu aquele filme do Leonardo DiCaprio, basicamente é um plágio do nosso sketch, porque ele é de facto também violado por um urso. Só que o dele tem menos graça, não é? Ele não acha tanta graça aquilo como a minha personagem achou. Mas o que aconteceu foi que nós não queríamos fazer aquele tipo de programa em que... Houve uma altura em que a direção da SIC Radical nos disse isso. Disse, isto é muito fácil, vocês pegam isto será alarme de incêndio, este apito. Não sei, esperar que não. Ele disse, peguem naquela personagem que fala muito sem dizer nada. Vão lá abaixo, dizem não sei o quê, e agora façam isso, mas sobre outra coisa, sobre ir ao médico. Fui ao médico e não sei o quê. A gente resistiu a fazer isso e não queria fazê-lo, não queria que houvesse personagens recorrentes. Mas ainda assim haveria personagens sempre, não é? E é preciso dar-lhes um nome. E o ato de dar um nome a um personagem num sketch humorístico às vezes é difícil, porque ou é aleatório e pode gerar mal-entendidos, do género que fica João Gonçalves. Porquê é que será que este carpinteiro era João Gonçalves? Será algum Gonçalves? Enfim, gera confusões. Outras vezes a gente tem a tentação de fazer o carpinteiro, chama-se José Tábua, como é carpinteiro e tal. Mas isso é difícil de fazer e não tem graça suficiente para o trabalho que dá, andar a arranjar um nome que se adequa à personagem e tal. E então a gente achou que todas as personagens tinham o mesmo nome, cada série tinham todas o mesmo nome. Tudo para chegar aqui, que Fonseca é um nome a que a gente acha graça. Tem 3 sílabas. Repara, eu acho que quase todos os que a gente escolheu, Fonseca, Beireles, Barbosa, assim, tem Lopes da Silva. Lopes da Silva. Foi quando mudámos para a RTP. Uma vez que o orçamento aumentou, a gente achou que o apelido das personagens devia refletir esse aumento, não é? E então passou para Lopes da Silva, de facto, mas foi isso. Não é porque a gente conheça nenhum Fonseca. Eu devo dizer que a personagem que é violada por um urso chama-se Aniceto Barbosa. E eu tinha um tio chamado Aniceto Barbosa. Nessa altura. Coincidência? Agora já não tenho. Não, é só porque é um nome que eu acho graça. Aniceto Barbosa. Ocorre muitas vezes coisas da minha família que eu transformo em... Por exemplo, eu vi, não sei se lembra de um sketch em que eu estou numa sala de espera
eu sou uma senhora que está numa sala de espera e o Tiago entra, é outra senhora, e eu digo, olha a dona Sandra, está mais magra. E o Tiago diz, sim, fiz uma dietazinha. E eu digo, fez uma dieta zona, porque estava mesmo gorda, estava pesadona, estava mesmo, parecia uma porca até. Eu vi o início desse sketch a desenrolar-se à minha frente, em minha casa, quando a minha tia chegou e a minha sogra disse, olha a Lourdes, está mais magra. E a minha tia disse, fiz uma dietazinha. E a minha sogra disse, fez uma dieta zona. Ela é mesmo gorda. E eu vi na cara da minha tia a velocidade com que um insulto passou a ser quando um elogio passou a ser uma ofensa, não é? Estou mais magra. Ih, parecia uma porca. Depois o meu trabalho basicamente é isto, é pegar no que me dão e aumentar e tal, acrescentar coisas. Só isso. Sim? Quando é que... É isso. Quando é que arranjam... A senhora tem que tirar cartão FNAC para as perguntas que está a fazer, são muitas, não é? Mas a pergunta é quando é que param de mudar de dia as crónicas da Folha? Na verdade mudou uma vez, portanto, a Folha de São Paulo é um jornal brasileiro onde eu escrevo desde abril. E aconteceu uma coisa bizarra, que foi, portanto, eu comecei a escrever em abril e em junho o diretor da Folha de São Paulo telefonou-me e disse: e aí, Ricardo, é para dizer que a gente vai aumentar você. E eu não estava à espera desta notícia. Normalmente eu estou à espera da notícia, sabes como é que é, os jornais, isto agora, vamos ter que pagar metade, eu isso costumo estar à espera. Que me digam, vamos-te aumentar, é uma coisa que eu não, confesso que não esperava. E além disso, ele disse, vamos passar das sextas para o domingo, porque tem mais visibilidade ao domingo. O que aconteceu foi que, 2 vezes, eu entreguei a crónica tarde demais, porque faço confusão entre a hora que é em Portugal e a hora que é no Brasil, e não saiu. A crónica não saiu. Acho que é por isso que eles me aumentam, é por causa do meu sentido de responsabilidade, que é de facto muito sedutor. Mais questões? Sim? Muito obrigado. Finalmente, então, os grandes temas, não é? A pergunta deste senhor é: como ilustre consórcio, o que é que eu tenho a dizer sobre a situação atual do Benfica? Portanto, primeiro aconteceu aquilo na Liga dos Campeões, não é? E depois aconteceu aquilo na Taça. E eu tenho, como sabe, o Benfica, nos últimos 4 anos, a minha vida foi muito descansada. O que eu sinto é que para a minha vida decorrer com alguma normalidade eu preciso de uma base que é o Benfica campeão. É sobre essa base que eu depois me consigo movimentar e viver o resto da vida, não é? Mas eu ter a consciência íntima de que o Benfica é campeão permite-me depois então tratar das outras coisas. Quando o Benfica não é campeão, e houve ali uns anos em que raras vezes foi, para mim era como andar todos os dias com uma pedrinha no sapato. É uma coisa que me incomoda, é o quê? O Benfica não é campeão. E portanto, o que eu queria era o prolongamento desta monotonia aborrecidíssima, que é: quem foi campeão ano passado? Benfica. E há 2 anos? Benfica. E há 3? Benfica. E há 4? Benfica. E eu gostava que nós fôssemos campeões o número de vezes seguidas suficiente para não haver uma palavra na língua portuguesa que designe, por exemplo, tetra, penta, hexa, hepta, não, 13. Imagino que somos 13 vezes campeões seguidos e não há. A Academia das Ciências tem de reunir para saber que nome é que se dá ao número de campeonatos seguidos que o Benfica ganhou. Isso tranquilizava-me. Este ano está mais difícil. E isso prejudica-me porque, de facto, eu tenho uma relação com o Benfica que é muito mais íntima do que as pessoas pensam. Se eu posso verificar isto no Google, se quiser, que é, no dia 23 de agosto de 2003, eu tive uma filha, e nesse dia o Benfica ganhou 1-0 ao Guimarães. E no dia 6 de março de 2005, tive outra filha,
ganhámos a Nacional da Madeira, no mesmo dia. Portanto, é óbvio que se eu tiver filhos todos os domingos e alguns à quarta-feira, o Benfica nunca mais perde um jogo na vida. Não é? Só que a minha mulher despreza este projeto e eu não tenho conseguido encontrar. Se houvesse um número de senhores benfiquistas a sério que quisessem empenhar-se neste meu plano, e nós devolvíamos o Benfica à sua grandeza europeia. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora, com a falta de benfiquismo que se vê por aí, é mais difícil. Obrigado pela sua questão. Temos mais alguma? Diga. Boa tarde. Como vai? Boa tarde. É um humor inteligente. É algo que eu tenho acompanhado de carreira e falaste de uma coisa muito interessante da SIC Radical, como a 7 euros e fazer muito sketches. A minha opinião é que eu acho que fazes muito bem e exploras muito bem a parte inteligente do humor. Queria saber a tua opinião. Contigo isso é inato. Acredito que não deves. Fazes muita pesquisa e para isso meus parabéns pelo trabalho que tens feito. Qual é a é isso, como é que tu caracterizas o humor e inteligente, se é que para ti isso é diário na tua vida? Pelos teus heróis, pelas pessoas que te baseiam na tua vida, ficcionais, humor inteligente. Obrigado. Obrigado pela sua pergunta. Que base, diga. O último pedido é, já que o fevereiro está complicado, pelo menos fazer one last man show de stand-up comedy. Certo. É uma boa ideia. Está bem, agradeço, obrigado. Agradeço o seu interesse e vou comunicar à Ticketline que pelo menos uma pessoa já tem um bilhete reservado no dia em que isso acontecer. Mas, portanto, a sua pergunta era sobre humor inteligente. O que é que isso significa para mim? Quando a gente apareceu no SIC Radical, éramos caracterizados muitas vezes com essa expressão: isto é humor inteligente. Eu tinha a sensação desagradável de que aquilo muitas vezes significava: eu não percebo isto, é capaz de ser humor inteligente. Como eu não estou a ver não estou a ver que graça é que isto possa ter. Se calhar é humor inteligente. Mas eu acho que aquilo que disse que era inato, eu não considero, para já eu acho que nada é inato. Eu nasci com 2 ou 3 talentos e foram os únicos. Um para comer, outro para dormir. Basicamente essas funções básicas eu sabia fazê-las. Essas são inatas. Tudo o resto é diferente. Agora, em relação ao humor inteligente, às vezes as pessoas dizem que, por exemplo, o humor político é inteligente. E humor sobre bufas, não é? Ora, eu acho que há um livro do Jonathan Swift que ele escreveu sobre pseudónimo. O pseudónimo, aliás, é maravilhoso, que se chama... É um pseudónimo de um autor espanhol. Ele inventou um pseudónimo que é um autor espanhol chamado Don Fartinando Puffendorst. E esse pseudónimo escreveu um livro chamado On the Benefits of Farting. É sobre bufas. É um tratado. E eu acho que aquele livro é muito inteligente. E muitas vezes há humor político, por exemplo, que eu não acho inteligente. Por isso, o tema não serve para definir, não é? Se o humor é inteligente ou não. E por isso eu não sei exatamente como é que a gente define isso. Que tipo de humor é que é inteligente e que tipo de humor é que digamos, não é bem. Em princípio, se uma coisa nos dá vontade de rir, é porque ela foi capaz, é porque o seu autor, a pessoa que a disse ou escreveu, foi capaz de nos fazer uma espécie de uma finta. E essa finta requer, não sei se é uma inteligência, mas é uma inteligência especial. É como dizer que as pessoas que jogam xadrez bem são inteligentes. Se calhar têm uma inteligência especial para o xadrez e para mais nada, mas uma coisa que nos faça rir é porque nos faz uma espécie de trapaça.
talvez isso requeira uma espécie de inteligência, sim. A mesma inteligência que os burlões precisam de ter. Basicamente é a mesma coisa. No livro que a gente editou o ano passado, que é um livro sobre comédia, sobre escrita humorística e tal, eu cito um texto do Pessoa. É um daqueles textos desconhecidos do Pessoa, que eles viram lá quando tiveram a revolver lá o baú, e a Teresa Rita Lopes incluiu numa antologia de textos inéditos do Pessoa. É uma anedota, escrita pelo punho do próprio poeta. A anedota diz basicamente isto: é um filantropo inglês, muito amigo dos pequeninos, que vai a passar numa estrada, e nisto vê uma criança agachada atrás de uma moita, escondida ou a querer esconder-se, e ele diz-lhe: o que é que se passa, pequenino? Tens pai? E ele diz: não. Tens mãe? Não, senhor. Vives com quem? Com a minha tia. E o filantropo percebeu imediatamente: uma tia má. A tua tia trata-te bem? Às vezes. Bate-te? Às vezes. Fugiste-lhe? Não. Então o que é que estás aí a fazer? Estou cagando. Recordo que foi Fernando Pessoa que escreveu isto. Aliás, este gerúndio final indica a pena de um grande poeta, não é? Basicamente o que acontece nesta anedota é uma pequena vigarice. Ele dá-nos todos os instrumentos para nós cairmos exatamente... O filantropo não é o único enganado na anedota. Nós todos também. Nós caímos exatamente na mesma esparrela que o filantropo. Mas já não é por acaso que o homem é um filantropo. Não é um bêbado que vai na rua e tal. Isso não teria muita graça. O que nos interessa aqui é que o homem é um filantropo. É uma pessoa que gosta de ajudar. E quando vê um menino agachado, só tem um pensamento. Todo o resto nos leva a indicar que o menino agachado está com medo, está a tentar refugiar-se de alguém, etc. No fim, está cagando. E aí é que está a vigarice. É que, de facto, apesar de tudo indicar que ele estava escondido a fugir de uma tia má, também tudo indicava, apesar de a gente não o ter visto, que o rapaz podia apenas estar cagando. E assim se falou um bocadinho sobre fazer cocó. Acho que a nossa tarde de todos nós ficou mais rica, parece. Volto a sublinhar, era Fernando Pessoa. Mais alguma questão? Eu vou... Mais duas e vou assinar, é isso? Ok. Mais duas e assino. Duas só está ali em cima. Oi? Agora sim. Olá, Ricardo. Apesar de tu insistires, achas que falta alguma coisa ao humor em Portugal? Eu gostei muito do livro, sim. Agradeço-te, obrigado. Epá, falta sempre, sei lá, falta sempre. Há muitas coisas, isso é simpático. É bom haver muitas coisas, haver vários estilos, haver gente que faz televisão e outra que faz rádio, e umas que fazem sketch, outras que fazem stand-up, e umas que fazem de um estilo e outras fazem de outro. Isso é bom. E não sei exatamente o que é que faz falta, mas não sei se estava à espera que eu dissesse o que é que fazia falta, depois ir para casa fazer. Também. Era isso. Não sei, Mas, sabe. por acaso gosto dessa ideia de dizer piada, das pessoas reagirem positivamente. Ora, aí está. Quem é que não gosta? Provocar convulsões, não é? Sim, também tem uma autoestima baixa, é isso. E resulta às vezes com as mulheres, não é? Parece. Mais ou menos, sim. Quer dizer, a parte da autoestima baixa mais do que a parte da comédia. Embora elas nas revistas femininas digam sempre que o que eu gosto mais de um homem é o sentido do humor. Isso é falso, como sabe, não é? Isso é falso. São elas a enganar. Já a autoestima baixa é atraente para elas, porque se calhar vou ter que proteger este menino. Elas alinham mais nisso. Mas sim, eu não sei se a pergunta é sobre conselhos, eu tenho dificuldade, sabe? Eu no outro dia pus-me a pensar nisso. Se eu tivesse a aparecer agora, era confrontado com dificuldades que não tive, mas também com facilidades que não tive. E às vezes, se calhar, são as mesmas. A facilidade que não tive é, hoje, há uma maneira facílima de publicar o nosso trabalho. Sim. Na altura eu precisava de ir bater à porta da SIC Radical, ou esperar que a SIC Radical me convidasse, ou assim. Hoje, com qualquer telefone, a gente filma-se a si próprio e põe-se no YouTube.
Já está. O nosso trabalho é público imediatamente. A dificuldade é que toda a gente pode fazer isso. É preciso competir com vídeos de gatinhos e de gente a cair e essas coisas todas. E a questão é como é que se chama a atenção para o nosso trabalho, em vez de como é que a gente consegue evidenciar-se no meio de tanto gatinho e de gente a cair, não é? E a resposta é não sei, não faço a mínima ideia, não lhe sei dizer. Ok. Atrás de si está uma pessoa também que deseja perguntar coisas. Olá, Ricardo. O ano passado saiu um livro de ensaios, este ano saiu um livro de crónicas. O romance no ano que vem? Poemas. Sim, são os poemas primeiro. Não se preocupe, não irei poluir as livrarias nem com poemas nem com romance. É uma pergunta que às vezes fazem, não é? Para quando o romance? Estão sempre a perguntar isso. E há pessoas que dizem de livre vontade. Eu trabalhar no meu romance e tal, tenho o meu romance. O Miguel Góis, o meu amigo Miguel Góis, tem uma teoria que me parece interessante, que é uma pessoa que diz aos outros que está a escrever o seu romance, mas que nunca escreveu nenhum, está à procura, na verdade, de um adiantamento de prestígio. Porque há um prestígio associado a escrever um romance. Como no sketch, não? Exatamente. Há um prestígio associado a escrever um romance. A pessoa que anuncia que está a escrever um romance pretende ter um adiantamento de prestígio. Eu não desejo. E, portanto, não só não estou a escrevê-lo, como confesso que não pondero escrever. A minha resposta é absolutamente sincera. Eu sou uma pessoa que escreve piadas. E não ambiciono ser outra coisa. Por isso que não sou ator, por exemplo. Eu sou ator, não sou isso. Não sei se isso vos deixa desapontados, mas é isso. Eu acho um bocadinho injusta esta pergunta sobre o romance, porque o ensaio que tu escreveste o ano passado e que publicaste, ninguém tinha escrito, ou seja, não tens concorrência aí a escrever um ensaio sobre humor. Portanto, quando é que veio o romance, como se o romance fosse a coisa? Não, mas atenção. Eu posso me tentar defender um bocadinho. Sim, Eu percebo não sei se já viu que está por sua conta e risco. Sim. Eu percebo que a minha pergunta deu a entender que o romance é quase o género novo, não é? Que o resto são formas menos nobres de fazer literatura, mas não é isso que eu estou a dar a entender. É que de facto é que de facto em 2 anos seguidos saíram livros com características um tanto diferentes, por isso é que eu estou a perguntar se eventualmente no futuro próximo se isso vai continuar. Com certeza, e eu percebi que era uma piada, só fez muito bem. O ano passado ensaio, este ano crónicas para quando o romance. Eu percebi, claro que é a diferença, não é? Eu acho graça, a Bárbara Rosner. Eu percebi exatamente o que era. Se é mais uma e pronto, e acabamos, é isso? Sim, tens muitos livros para assinar. Então vá, vamos ver. Está ali uma senhora ali, está na penumbra, mas sim, então o microfone está, exato. Boa noite. Gostava de saber qual é a sua opinião em relação aos youtubers. Bom, aos youtubers, não, repare, eu não sou grande consumidor. Aquilo não é para a minha idade, acho eu. Nada contra, não tenho nada contra. Eu conheço, por exemplo, a Bárbara, os filhos da Bárbara, especialmente o mais novo, são consumidores. Às vezes ponho-me a falar com eles sobre isso, também para perceber aquilo e tal, porque lá está, voltando à pergunta anterior, de facto os youtubers conseguiram evidenciar-se no meio de tanta coisa, não é? De milhares e milhares de vídeos. Mas quer dizer, não é para a minha idade, acho eu. Nada contra, atenção, eles... Claro, é reacionário, é óbvio. Talvez tenha a ver sim com o reacionarismo. Quer dizer, todas as novas tecnologias inventadas a seguir ao telégrafo, eu sou reativo a elas, não é? Mas, quer dizer, os youtubers têm, às vezes são vídeos de género, vamos ver o que acontece quando atirarmos uma melancia do 2º andar. E isso tem um interesse, admito que tenha. É giro ver uma melancia a arrebentar e tal. Mas é tal coisa, não é para a minha idade, pronto, acabou-se. Há imensas coisas que eu sei, isto não é para mim. Por exemplo, repare, Facebook, não é para mim. Não é para mim, eu sei que não é para mim. Eu acredito que tenha muitas vantagens e encantos, não é para mim. Mas fazer romance pode ser assim. Quer dizer, o romance é outra coisa. Porque
já tem alguns anos, mas a questão é, repara, o meu problema com, por exemplo, só para lhe dar esse exemplo, é uma pessoa, assim que se inscreve no Facebook, começa a perder privacidade. Eu sou cioso da minha privacidade. Começa a dar informações importantes a uma empresa gigantesca que vai seguir os seus passos. Eu sei disso porque às vezes eu estou a ver uma coisa na Amazon que me interessa e depois a minha mulher vai ao mesmo computador e abre o seu Facebook e aparecem lá anúncios de livros que eu estive a ver. No outro dia, não sei se apanhou esse momento, um comentador daqueles programas de comentário de bola de segunda-feira à noite, ele disse assim: pá, é um site do Benfica e tal, mas isso não presta para nada, tanto é que eu fui lá e aquilo até tem anúncios pomadas para as hemorroidas. E ele disse isso não sabendo que a razão pela qual ele viu nesse site anúncios de pomada para as hemorroidas é porque ele pesquisou pomada para as hemorroidas. Não há mal nenhum nisso, atenção, as pessoas têm hemorroidas e tratam-nas, e é ótimo que as tratem. Mas a única razão para... Mas o Google lá, o Google sabe, espera que este senhor tem um problema de hemorroidas. E qualquer site que ele abra, tem lá, já viu isto para as suas hemorroidas? O que acha disto? Eu acho isso inquietante. Acho inquietante depois o facto da privacidade ser perdida progressivamente. Às vezes as pessoas voluntariamente, por exemplo, é possível hoje a gente saber que o Miguel está no Marquês de Pombal a comer um hambúrguer com o Fernando e com o Carlos, porque eles estão os três na fotografia, a sentir-se eufórico. A gente sabe tudo. Tudo. Onde é que ele está, com quem, a fazer o quê, a que horas. Como se sente. E como se sente ainda por cima. Sim, eu vejo no Facebook da minha mulher que ele tem lá uma pergunta sempre, que é: o que é que estás a sentir? Isto, eu pensar, o que é que estás a pensar? O que é que estás a pensar? Isto é uma pergunta muito íntima, eu não quero responder, muito menos ao Facebook. Eu acho que boa parte da vida em civilização resulta na medida em que eu tiver a capacidade de impedir os outros de saberem o que é que eu estou a pensar. É normalmente assim que as coisas melhoram. E depois há outra coisa que é a maneira como voluntariamente as pessoas exibem a sua vida privada. A gente pode dizer, bom, mas é para os amigos. Não exatamente. A palavra amigo no Facebook não quer dizer o mesmo que significa fora do Facebook. Até se pode argumentar que no Facebook a palavra amigo é uma paródia grotesca da palavra amigo. Quem é este? É meu amigo no Facebook. Não é bem meu amigo. Ora, quando a gente põe uma fotografia das nossas férias, esse tipo não é meu amigo, está a vê-la. No meu tempo, a gente chamava de facto os amigos para ir a ver as fotografias das nossas férias e era uma seca, era uma chatice. Venham a ver, estivemos em Paris e tal, manda ver. E lá estávamos nós, olha, Joana, estás muito gira ao pé da Torre Eiffel, sim senhora. Olha, a Joana ao lado do Arco do Triunfo, está boa, Joana. Hoje, isso no meu tempo era considerado uma chatice. Hoje não só é ótimo, como nem sequer é preciso que a fotografia seja da Joana ao lado da Torre Eiffel. Basta ser os pés da Joana ao lado de uma piscina. As pessoas dizem, olá, like. Adorei ver os teus pés ao lado desta piscina, Joana. Ou então as tuas pernas com o mar ao fundo. Só, pernas e o mar. A gente sabe que as coxas da Joana foram à praia. Não está provado que o resto da Joana tenha ido. Mas é uma foto clássica. Ao que parece, é pernas da Joana em V com o mar ao fundo. E portanto é isso. Já não lembro a pergunta outra vez. Bom, sim, mas tinha a ver com reacionarismo e tal. Alguém pediu o microfone? Sim, está ali uma menina sentada assim. Boa tarde. Eu gostava de saber se através referindo em concreto a este livro, se através das suas crónicas isso faça com que as pessoas reflitam sobre diversos assuntos, ou se não é essa a tua intenção. Obrigado. Mas a pergunta é se através das crónicas eu tento que as pessoas reflitam acerca de assuntos ou se não é essa a minha intenção.
Exato, na verdade não é. A minha intenção é fazer as pessoas rir. Há quem ache que isso é pouco, ou que até que é nada, é injustificável. A minha intenção é fazer rir as pessoas. A ideia de fazer as pessoas pensar nunca me ocorreu. Porque o que eu penso é que quando as pessoas recebem a visão e abrem na última página, elas já estão a pensar antes de abrir. Eu não concebo que o público seja assim uma amálgama de vegetais que estão à espera de me ler para dizer bom, agora sim comecei a pensar. Eles já estão a pensar e vão continuar a pensar, seja o que for que eu lhes disser. As pessoas, acho eu, que me leem, não me leem para que eu lhes dê lições de moral, para que eu as faça pensar, para que eu as... Acho que me leem leem-me apenas na medida... Esse é o contrato tácito com as pessoas, elas leem-me na medida em que eu as fizer rir. E eu não tenho nada contra esse contrato. É essa a minha profissão. É uma coisa que dizer, olha, o senhor é canalizador, qual é o seu objetivo? É montar a torneira. Eu não gostava de fazer as pessoas pensar sobre o quê? Sobre a água, sobre... Não é para isso que a gente chama um canalizador. E não é para isso, acho eu que não é para isso que a gente chama um humorista. Que a gente lê um humorista, não é para isso. Além de que, se de facto o meu objetivo fosse fazer as pessoas pensar, normalmente quem diz essa frase, o meu objetivo é fazer as pessoas pensar, na verdade o que quero dizer é, o meu objetivo é fazer as pessoas pensar como eu penso. Eu não tenho essa pretensão. Eu mal tenho certeza das minhas próprias posições, quanto mais andar a fazer proselitismo, andar a meter o pé na porta, a dizer, olha, escuta, é isto. Olha que o brunch é uma coisa muito negativa. Já reparaste? Eu vou ao brunch, chego lá, aquilo é meio da manhã, eu penso, não sei se tomei muito pequeno almoço ou se almocei mal. Quando saio de lá nunca sei o que é que me aconteceu. É o que eu penso de facto. Não tenho nada contra... E imagino que as pessoas leiam aquilo por várias razões, mas não para pensarem igual a mim. Até porque, repare, a comédia não é o veículo indicado para persuadir as pessoas a pensarem como nós pensamos. Se fosse, Donald Trump não teria sido eleito presidente dos Estados Unidos. Porque toda a comédia em peso... todos os humoristas americanos, eu não conheço, é capaz de haver um, todos os outros andaram entretidos a fazer pouco do Donald Trump. Sim, há uma crónica disso. Exato, mesmo assim ele ganhou. E portanto é tal coisa, é muito improvável que o humor tenha esse poder de fazer as pessoas pensar num determinado sentido, etc. Tem o poder de fazer rir as pessoas. E isso para mim não é pouco, antes pelo contrário. Eu contei esse caso ainda esta semana numa entrevista. Uma vez, num tesourinho deprimente, a gente fazia isso, umas coisas chamadas tesourinho deprimente. Basicamente era um exercício muito cruel, que é pegarem imagens de há 20 anos e fazer pouco das pessoas que lá estão. Uma delas era um bruxo que tinha ido a um programa da Manuela Moraguetes e tinha dito, quer dizer, que era tão bom bruxo, conseguia fazer as pessoas entrarem nos transes de tal ordem, que aquelas pessoas vomitam na minha frente, vomitam monelhos de cabelo. Vomitam monelhos de cabelo. E essa frase, vomitam monelhos de cabelo, durante umas semanas andou a ser repetida. Eu recebi em casa uma t-shirt, algumas pessoas que fazem t-shirts mandaram uma t-shirt a dizer eu vomito monelhos de cabelo. Ainda hoje eu tenho essa t-shirt. Eu uso para dormir, como é óbvio, não vou para a rua com aquilo. Mas, uns anos mais tarde, a minha mãe teve cancro e depois, na altura em que ela estava a fazer aqueles tratamentos muito agressivos, há um dia em que eu lhe telefonei para saber como é que ela se sentia. E ela disse, está tudo bem, estão-me a cair monelhos de cabelo. E riu-se por causa disso. Isso é mais importante do que fazer pensar. Eu não conheço aspiração mais elevada do que fazer rir a minha mãe quando ela tem cancro e está... Não conheço outra profissão que tenha um objetivo mais nobre do que esse. Não estou a dizer que não haja outras melhores, repara, as pessoas também... Eu não quero dizer que isto da comédia é uma maravilha, não é isso.
há exageros, aquela coisa de não, isto rir é o melhor remédio. Não é. A amoxicilina que é o melhor remédio. São os antibióticos. No avião, não sei se já teve essa experiência, no avião alguém se sente mal e a pergunta é: há algum médico a bordo? Não é? Por acaso há algum humorista aqui? Ninguém diz isso. Quem diz isso? Não é esse o tipo de males que a gente... Agora, mais uma vez lhe digo, eu não tenho, quer dizer, não tenho... Eu no outro dia estava a pensar que, eu escrevi isso lá na Crónica do Brasil, se eu tiver que pensar quais foram as grandes vitórias da minha vida, eu acho que são duas. Uma foi, no 9º ano, eu ganhei a medalha de melhor marcador do campeonato, melhor marcador da taça e vencedor da taça, ao serviço do 9º B. Levei 3 medalhas para casa. Nunca na vida eu voltei a sentir o mesmo orgulho de alguma coisa que eu tivesse feito. E a outra grande vitória da minha vida foi... no outro dia a minha mulher saiu, não sei, foi com as amigas, ao que ela diz, sei quê, e eu fiquei em casa com as minhas filhas. E então jantámos os dois e tal, e como a minha mulher não estava, enfim, há uma cobaiada maior do que é costume, então estávamos a falar, e eu disse uma coisa, já não lembro o quê, mas disse uma coisa que aquelas acharam tanta graça, que a mais velha estava a beber água e borrifou a água que tinha na boca, e a mais nova teve de se levantar da mesa porque fez um bocadinho de xixi. Não há nada que eu tenha feito que me orgulhe mais do que essa noite em que, por minha causa, as minhas 2 filhas expeliram líquidos, uma pela boca e outra pela outra extremidade. É isso. Muito bem. É isto? Não, está ali um senhor, é o senhor da pouco, aliás. Tem que ser a última. Tem que ser a última, ok. A Bárbara diz que tem que ser a última e, como sabe, como aliás já sentiu bem na pele, é ela que manda aqui. Atenção, recomendo-lhe cautela com a pergunta que vai fazer. Vamos nada de perguntas injustas ou problemáticas. Sempre quero ouvir agora, se o senhor passa... Aqui há dias atrás aconteceu mais um fenómeno daqueles das redes sociais que envolveu o Griezmann, em que ele pintou a cara de negro, homenagear uma equipa de basquetebol qualquer, choveu logo uma quantidade absurda de críticas em relação àquilo que ele tinha feito. E eu lembrei-me que uma personagem tua, no Backstreet, mais que uma, pelo menos assim de cabeça lembro-me de 2, fez muito parecido, que é aquilo que se chama Blackface. E gostava de saber se achas que isso é um reflexo da hipersensibilidade das pessoas em relação a determinados assuntos. Qual é a tua posição? Muito obrigado, excelente pergunta. Acho. Repare, de facto, como disse, chama-se Blackface, é isso, mas chama-se erradamente, porque Blackface não é isso. Eu nunca estive em Blackface. Blackface é aquilo em que está, por exemplo, o Al Jolson, quando canta Mammy, ele está em Blackface. É aquela máscara, uma espécie de máscara negra, com os lábios muito exagerados e os olhos brancos e tal. Quem esteve em Blackface foi o Ted Danson, naquele célebre roast da Whoopi Goldberg, em que ele se apresenta em Blackface. Eu nunca estive. Eu estive caracterizado de negro. Assim como estive caracterizado de velho. Assim como estive caracterizado de mulher. A questão é, chama-se, de facto, quando a gente se caracteriza de negro, diz Blackface. Isso é absurdo por várias razões. Primeiro porque, tecnicamente, não é verdade. Aquilo não é Blackface. Repare, eu, como disse bem, estive várias vezes. Portanto, eu interpretei, que me lembro, eu tive 3 vezes essa maquilhagem. A primeira foi para interpretar um bruxo cartomante. Sushiba. Exatamente. A segunda foi para interpretar uma personagem que não era negra, mas que lá por problemas da sua vida tinha a pele escura. A terceira foi para imitar Barack Obama, com o qual, aliás, sou muitíssimo mais parecido do que com o professor Marcelo, por exemplo, que também imitei. O esforço da maquilhadora para me pôr igual a Barack Obama foi muitíssimo menor do que para me pôr igual ao professor Marcelo. E portanto, a questão é essa, hoje as pessoas dizem, eu posso caracterizar-me de mulher? Podes. E de velho? Podes.
E de Sócrates, podes. E de António Costa? Isso não. Por uma razão. É que ele tem a pele mais escura do que eu. Eu não acho que isso seja justo. Nem para mim, nem para o António Costa. Costa tem o direito que eu o imite, pá. Não é que seja um privilégio. Ele não tem... Porquê essa proteção? Ele não é pequenino, não é indefeso. Porquê essa proteção? Aconteceu isso nos Estados Unidos há muito pouco tempo. Havia um tipo, não sei se conhece, se puser no YouTube vai encontrá-lo, chamava-se Steve Bridges. Uma vez ele participou naquele jantar dos correspondentes ao lado do George Bush. E era difícil distingui-los. Era difícil perceber qual era qual. A imitação era tão perfeita, quer do ponto de vista da maquilhagem, quer da voz, que era difícil distingui-los. E ele fez isso com o Bill Clinton, fez isso com o George Bush, e a seguir fez isso com o Obama. Quando fez com o Obama, não senhor, blackface. O senhor não pode. Pode imitar o Clinton, pode imitar o Bush, não pode imitar o Obama. Porquê? A razão para não poder imitar é porque o Obama não é igual a ele. Esse é o pensamento dos racistas. O meu pensamento é: este senhor é igual a mim. Assim como o Marcelo. Para fazer o Marcelo eu tive que pôr uma coisa chamada calote, porque ele é mais careca do que eu. Para fazer de Barack Obama tenho que pintar a pele, porque a pele dele é mais escura que a minha. Dizer, não, o senhor pode imitar um, mas não pode imitar outro, é dizer, há um que é igual a si, tudo bem, mas há outros que não. Houve uma senhora do Guardian que levou ainda mais longe este raciocínio. Não sei se lembra, aqui há tempos, na apresentação dos Emmys, a Tina Fey e a Amy Poehler fizeram uma piada sobre o Bill Cosby. Elas estavam lá com os seus vestidos de noite e tal, e disseram o Bill Cosby... era uma piada sobre a Bela Adormecida, porque o Bill Cosby drogava pessoas e abusava delas enquanto elas estavam a dormir. E elas imitaram a voz do Bill Cosby a falar. A senhora do Guardian disse: racismo, blackface. Ela diz: não me interessa se é o Bill Cosby, se é um abusador sexual. Nunca está certo uma pessoa branca imitar uma pessoa negra. Eu não tenho outra maneira de descrever este raciocínio a não ser como antirracismo racista. Porque ele parte do princípio que uma pessoa branca não pode imitar uma pessoa negra porque eles são diferentes. Não é a minha perspectiva. Mas, se a gente diz que qualquer caracterização de negro é blackface, então há dois livros, um escrito por um homem e outro escrito por uma mulher, na altura dos direitos civis americanos, da luta pelos direitos civis dos negros na América. Ambos os autores fizeram a mesma coisa. Caracterizaram-se de negro e foram para os Estados do Sul sentir na pele a discriminação. E depois escreveram dois testemunhos sobre isso. Um homem e uma mulher. Esses dois livros foram importantíssimos. Foram dois marcos na luta contra a discriminação. Hoje, em princípio, os seus autores seriam criticados porque foram em blackface. É absurdo. Essa é a minha posição. Acabou um bocadinho para baixo isto, não foi? Não. Acabou um bocadinho. Foi. Muito bem. Agradeço a todos por terem vindo. Sim, diga. Com certeza. Se não se importar de dar alguns nomes e dizer que Com certeza. Opa. Um chama-se In Your Skin, será? Deixa-me ver. Isto é das raras ocasiões em que, de facto, estas bugigangas servem para alguma coisa. Que antigamente era possível nós estarmos, por exemplo, coisas que já não acontecem. O Nené, estou-te a dizer, o Nené marcou nesse jogo, pá! Não marcou! Marcou, sim senhor! Acabou-se. Olha que eu já te digo. Ora bem. Deixa-me ver se é isso. O Ricardo vai assinar a seguir, depois formem fila aqui ao lado esquerdo, é isso, não é, Francisco? Estou à procura, está bem? Este silêncio embaraçoso é porque o Google está...
Ora bem, um chama-se Black Like Me, é de um senhor chamado John Howard Griffin. E o outro é de uma senhora com isto não sei se chega lá. Vou tentar descobrir. Este Black Like Me é de 61, 1961. Foi um jornalista branco chamado John Howard Griffin, que foi para os Estados do Sul viver como se na pele de um negro. Eu já lhe digo o outro, está bem? Pode ser que ainda cá esteja quando eu descobrir. Bem, eu queria agradecer a todos, agradecer ao Ricardo especialmente, e a todos os que se aguentaram aqui nesta tortura. Menos àquele senhor da pergunta. Não, eu gostei muito da pergunta, eu também percebi a pergunta. Gosto. Mas era extremamente injusta por causa de razões que a gente não sabe bem quais são. Continua à procura. Obrigado, muito obrigado.